e aí vai liberar o som. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. A Universidade Federal do Maranhão, por intermédio da Diretoria de Internacionalização, da Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização, a GEUFMA, promove hoje a segunda edição do Simpósio de Internacionalização Acadêmica da UFMA. Um dos objetivos desse evento é debater, junto à comunidade acadêmica, professores, estudantes de graduação e pós-graduação e técnicos administrativos, diferentes aspectos vinculados à internacionalização na nossa universidade, tais como mobilidade, cooperação internacional, políticas linguísticas e culturais, internacionalização da pesquisa e da produção acadêmicas, etc. Assim, busca-se discutir políticas e fomentar as ações que promovam a internacionalização da UFMA. Para compor a mesa de abertura desta solenidade, nós convidamos o coordenador de convênios e parcerias internacionais e coordenador do Simpósio de Internacionalização, o professor Dr. João Fortunato Soares de Quadros Júnior, a diretora de internacionalização da GEUFMA, professora doutora Nayara Salles Araújo Santos, o pró-reitor da Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização da UFMA, professor doutor Fernando Carvalho Silva, e o magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Natalino Salgado Filho. Para iniciar com a palavra, chamaremos o coordenador do Simpósio de Internacionalização, professor doutor João Fortunato Soares de Quadros Júnior. Bom dia a todos, a todas. É um prazer mais uma vez estar aqui. A gente está fazendo a abertura de um grande evento, um evento que a gente tem um carinho muito grande, né? O segundo Simpósio de Internacionalização Acadêmica da UFMA. É um evento que teve a sua primeira edição no ano passado, ainda no formato presencial, e hoje a gente está fazendo aqui, alterando um pouco a nossa realidade para tentar levar a informação, o conhecimento para o maior número de pessoas possível, né? Então, o evento do Sinta, ele conta hoje com uma programação muito rica, bastante diversificada, com a presença de professores tanto do Brasil como do exterior, né? Então, a gente vai ter uma programação bem interessante, que acredito que vai ser de grande interesse para todo mundo. Hoje a gente vai ter a gente tem um número grande de adesão, então já temos quase 400 pessoas inscritas no evento, né? Ano passado tivemos 250, então acredito que esse número cada vez mais tende a aumentar. Então, eu agradeço muito a participação de todos e todas aqui na nossa apresentação dentro do Meet, quanto também o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Espero que todo mundo aproveite o máximo possível esse evento. Muito obrigado. Professor, obrigado pela sua fala. Ouviremos agora a diretora de internacionalização da GEUFMA, professora doutora Nayara Salles de Araújo Santos. Bom dia a todos e a todas, né? Queria só agradecer a participação de todos os que contribuíram de forma direta ou indireta para que esse evento esteja acontecendo hoje. Todas as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, professor doutor Natalino Salgado, que está aqui, nosso pró-reitor, professor Fernando, professora Flávia, né, nossa diretora de pós-graduação, e todos os diretores e membros da AGUFMA que estão aqui. Também gostaria de agradecer a presença da professora Heloísa Ronagel, né, pelo pronto atendimento ao nosso convite. Então, de fato, é o nosso segundo evento, né, dentro do universo da internacionalização da UFMA. Foi um ano de pandemia, mas também um ano de muita conquista na nossa internacionalização. Nós temos muito que comemorar, de alguma forma, parece paradoxal, mas é verdade, conquistamos muito
mesmo em tempos de pandemia, e eu acho que esse evento vem exatamente mostrar essa necessidade de fomentarmos a internacionalização dentro da nossa instituição. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos os que estão participando e que, de alguma forma, colaboram com esse grande, o nosso empenho de melhorar a nossa internacionalização e internacionalizar a nossa universidade. Bom dia a todos. Professor, obrigado pelas palavras. Com a palavra agora, o pró-reitor da Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização da UFMA, professor doutor Fernando Carvalho Silva. Meu bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar, né, a nossa diretora de internacionalização, professora Nayara, né, o professor João, né, que é da coordenação de convênios, a professora Flávia, né, da pós-graduação, professor Natalino Salgado Filho, nosso magnífico reitor. Também gostaria de cumprimentar e dar boas-vindas, né, a todos os participantes do evento que estão nos acompanhando no YouTube. Esse evento é de grande importância, né, para a universidade, né? Não só para a universidade, como para a nossa pró-reitoria, né? É um evento que já é a segunda edição, né, e que traz, né, a internacionalização, mostrar a internacionalização, né, de uma forma até mesmo diferente, né, devido à nossa pandemia, né, com a Covid. A internacionalização, na verdade, foi muito prejudicada, né? Principalmente na questão da mobilidade, né, dos nossos discentes, docentes, né, que não puderam sair do país e nem também podemos receber, né, pessoas de outros países. Tá? Mas, mesmo assim, né, à frente aí, a professora Nayara, o professor João, a Glória, né, que recentemente foi substituída, eles tiveram um papel muito importante, né? Porque outras ações foram feitas de maneira muito eficiente, tá? Como, por exemplo, nós podemos relatar a questão de em 2019, professora Heloísa, nós tivemos cerca de 15 convênios assinados, 15 acordos de cooperação assinados com outras universidades, tá? Termo de cooperação com outras universidades, e isso em plena pandemia, né? Realmente nós podemos parabenizar aí a coordenação de convênios, junto com a direção a diretoria da professora Nayara, tá? E outras ações que nós tivemos com relação ao programa World In, né, que foi lançado também, tá? Que é, na verdade, uma mobilidade virtual, é um novo modelo, né? É um novo modelo de mobilidade, mas que como diz, nós temos que ser eficientes, né? E propor saídas para as dificuldades, né? E também dizer que a internacionalização ela estava, né, vinculada à reitoria na gestão passada, e ela foi deslocada para a GEUFMA, para a Agência, né, de Inovação, Empreendedorismo, Pós-Graduação, Inovação, tá? E Pesquisa, tá? E junto com a internacionalização. Isso aí foi um modelo que o professor Salgado propôs, né, para a nova gestão. É um modelo que realmente ele tem sentido, porque a internacionalização necessita das informações,
né, das outras pró-reitorias para que ele possa planejar suas ações. E hoje a internacionalização, né, está se consolidando dentro da GEUFMA, tá? E também fora dela, né? Estamos prevendo aí para o próximo ano várias ações bem interessantes, né? Inclusive aí nós vamos ter agora a palestra da professora Heloísa, que nos vai mostrar aí os caminhos, né, também para que nós possamos trilhar para que a internacionalização da universidade seja cada vez mais forte, tá? Infelizmente, professor Heloísa, nós não ganhamos aquele edital do print, né? Não fomos contemplados, mas esperamos que novas edições do print estejam vindo aí, para que a gente possa competir novamente, né? E agora com mais força, né? Com mais solidez nas ações da internacionalização. Tá? Então, para finalizar, queria parabenizar a organização do evento, né? E aí, em nome do professor João, que está à frente da coordenação, tá? E desejar, né, a todos os participantes, né, um grande simpósio, tá? E que os nossos participantes aproveitem, né, as palestras que serão ministradas, né, para conhecer mais a internacionalização e também a GEUFMA está presente nesse novo caminho que nós estamos trilhando para a internacionalização da UFMA hoje, né, na universidade. Então, a todos aí, que vocês tenham um excelente evento, tá? E aprendam cada vez mais com os conhecimentos que serão apresentados. Muito obrigado. Professor, obrigado pelas palavras. Ouviremos agora o magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Natalino Salgado Filho. Meu bom dia, com alegria que eu participo da abertura desse simpósio. Quero aí abraçar a todas e a todos, né, cumprimentar o nosso pró-reitor, professor Fernando Carvalho, e parabenizar e abraçar também os coordenadores desse simpósio que estão aí à frente, o professor João Fortunato Soares, a professora Nayara Salles Araújo, que é a nossa diretora da internacionalização, e também meus cumprimentos e um abraço também da nossa palestrante oficial da abertura desse simpósio, que é a diretora de Relações Internacionais da CAPES, que é a professora Heloísa Ronagel. E cumprimentando também outros diretores que acompanham a GEUFMA, né? Estou olhando aqui, não dá para cumprimentar todos, mas está o Walter, está a Flávia, né? E o nosso vice-reitor, professor Marcos Fábio, e todos os professores, alunos, servidores técnicos que estão participando, não só aqui pela nossa plataforma do Google Meet, mas também pelo YouTube. Meu abraço e aproveite bastante esse simpósio. Eu lembro que, quando eu assumi a primeira vez a universidade, em 2007, uma das primeiras coisas que nós colocamos no planejamento foi criar a assessoria de internacionalização, o empreendedorismo, que ficou inserida na Pró-Reitoria de Extensão e a inovação tecnológica. Nós estávamos criando, naquela época, os pilares que iriam fortalecer a nosso tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Mas, naquela época, já se discutia muito, entendeu? A importância da internacionalização. E no mesmo ano que nós criamos, em 2009, e eu lembro a data, foi no dia 25 de junho de 2009,
junto com a assessoria de internacionalização da DIFES, nós promovemos aqui na região do nosso Nordeste o primeiro simpósio internacional, né? E trouxemos também aqui vários palestrantes do exterior, entre eles estava o reitor da Universidade Federal de Coimbra, na ocasião, que era o professor Fernando Seabra. E se discutiu muito naquele simpósio e do muito que nós estamos hoje realizando. Mas quando eu comparo os temas que nós trabalhamos naquela época e das ações que estamos desenvolvendo aqui hoje, eu vejo que há um avanço importante nessas ações. E desde já, quando eu estava lendo o que me foi elencado aqui das atividades, das ações que a Nayara, à frente da diretoria, está desenvolvendo, eu fiquei muito feliz, porque nós estamos conseguindo realmente criar os alicerces necessários para a nossa verdadeira internacionalização, abrangendo várias dimensões essas, né, que cada vez mais vai promover e inserir a nossa universidade nesse contexto internacional. E, com isso, também ajudando a inserir a nossa universidade em indicadores internacionais, e isso pontua a nossa universidade no ranking de competição, que é salutar e que é importante a nível do Brasil. E a gente passa a ter a lente, né, já internacional, já visualizando a nossa universidade. Mas naquela época do simpósio, eu lembro que a gente discutiu muitos temas, entre eles era tudo que se discute hoje, a mobilidade acadêmica internacional, e, ao mesmo tempo, os avanços, né, porque muitas universidades brasileiras estavam engatinhando nessa internacionalização, e nós estabelecemos vários convênios naquela época, Brasil, Europa e as Américas, né? E se discutia naquela época, muito de hoje, o duplo diploma, a cotutela, entendeu? De tese, de diplomas conjuntos, para facilitar e destravar e facilitar essa mobilidade acadêmica. Mas também naquela época, desse simpósio, se trabalhou muito a questão da relevância e da importância da internacionalização como um patrimônio que está aí, material, que nós precisamos conquistar e avançar, entendeu? Então, isso abre novas perspectivas para nossas universidades. Então, é uma nova dimensão que isso pode reafirmar o prestígio e a autonomia das nossas sociedades, né, das nossas universidades. E naquela época se trabalhava e disse, olha, nós precisamos encarar a internacionalização como uma quarta dimensão, quer dizer, além do ensino, da pesquisa e da extensão, dá o mesmo valor, o mesmo peso também para a internacionalização como uma quarta missão, da nossa universidade. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, cada vez mais trabalhar com estratégias, né, e tecnologias que vão fazer essa diferença nesse relacionamento. E nós temos que também, não só elaborar os convênios, porque nós tínhamos o quê? Convênios que eram muito isolados entre os pesquisadores. E quando nós chegamos, que criamos a assessoria de internacionalização em 2009, nós não tínhamos nenhum convênio. Aí chegamos a ter 70, ficamos comemorando números. Mais do que números, nós temos que consolidar essa relação institucional com as universidades estrangeiras, né? Uma semelhança que hoje já está se fazendo e que nós conseguimos fazer também logo depois, com uma visita que nós fizemos no Texas, né? Aqui, em corpo presente, está a professora Flávia, que se fez presente, e manteve esse contato, e hoje, realmente, naquele momento, nós demos o passo inicial da verdadeira internacionalização com interação e produção científica entre as universidades. Então, esse é o caminho que nós temos que traçar. Mas o tempo passou, foram 4 anos que a gente não conseguiu avançar tanto e que nós agora estamos retomando esse projeto, né? Então, eu reafirmo a minha gratidão, o esforço que está sendo feito pela GEUFA, pela Diretoria de Internacionalização, e que esse evento ele
ele pela sua programação, pelo que foi delineado e colocado aqui já pelo João, promete muito, está bastante diversificado, por vários palestrantes internacionais, e, sem dúvida nenhuma, vai ser uma oportunidade para toda a comunidade acadêmica, dentro e fora da universidade, para exercitar esse diálogo da ciência com o mundo lá fora. O mundo mudou, o mundo está conectado em tempo real. Você hoje, tirando algumas pesquisas que ficam guardadas, né, para esperarem a publicação, hoje, do muito que se faz, né, está colocado nas plataformas, a disponibilidade, e não é difícil você ter na palma da mão essas, né, com a conectividade e essas informações. Eu parabenizo, então, mais uma vez, esse esforço de vocês em se reinventar no período da pandemia. A universidade está fazendo isso, simpósio toda hora, que eu não consigo estar presente em todos, né? Mas a equipe é grande, tem boa representatividade, não há necessidade de eu estar sempre presente. Mas estar aqui com vocês é uma gratidão, é uma honra, e reafirmo, então, a minha boa avaliação e minha gratidão pelo esforço que vocês estão fazendo na diretoria de internacionalização. Fernando, um abraço e me despeço aqui, entendeu? Desejando um simpósio com muito êxito e com uma boa aprendizagem. Muito obrigado. Professor Natalino, muito obrigado pelas suas falas. Nós agradecemos a presença dos componentes dessa mesa e, nesse momento, gostaríamos de destacar a ilustre presença de alguns professores dos cargos de gestão da nossa instituição, como os diretores da nossa Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização, né? A professora doutora Tereza Cristina dos Santos Franco, que é diretora de Pesquisa e Inovação Tecnológica, o professor doutor Walter Nunes, que é diretor de Empreendedorismo, o professor Chidiaque Lima, da Diretoria de Gestão de Inovação e Serviços Tecnológicos, a diretora de pós-graduação, professora doutora Flávia Nascimento, o pró-reitor de Assistência Estudantil, professor doutor Leonardo Soares, e o assessor de Relações Interinstitucionais da UFMA, professor doutor Arclay Marques Bandeira. E também, é claro, o vice-reitor da UFMA, professor doutor Marcos Fábio. Convidamos agora a diretora de internacionalização da GUFMA, professora doutora Nayara Salles de Araújo Santos, que mediará a conferência de abertura com a professora Heloísa Ronagel, diretora de Relações Internacionais da CAPES. Bom dia a todos novamente. Gostaria de convidar, nesse momento, a nossa ilustríssima conferencista de hoje, professora doutora Heloísa Ronagel, diretora de Relações Internacionais da CAPES. É graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Matemática, com ênfase em Informática pela Universidade Paulista. Especialista em Educação à Distância, com ênfase na docência e na tutoria em EAD. Mestre e doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Desde 2001, atua como docente e coordenadora de cursos de graduação tradicional e tecnológica em várias instituições, participando de vários projetos de extensão e orientando alunos de iniciação científica, bem como de pós-graduação. Tem como foco a análise de políticas públicas, a educação e a implementação de práticas de sustentabilidade para a redução e custos operacionais, ambientais e sociais, com experiência também em mais de 10 anos em organização de terceiro setor na busca de financiamento para a realização de projetos socioambientais, participa da gestão FINEP e as FAPs estaduais. Dentro da ótica da Diretoria de Relações Internacionais, a cooperação internacional é a nossa cereja do bolo. É realmente aonde a gente consegue estabelecer planos de desenvolvimento a médio e longo prazo, de pesquisas em coautoria e, principalmente, por meio de acordos bilaterais ou parcerias universitárias bilaterais, tá? Então, eu vou dar um panorama do que a gente faz aqui
nos próximos slides. Por favor, seguinte. É importante dizer que esse investimento em internacionalização, ele parte de um desenho muito maior, que é o Plano Nacional de Educação, que vai de 2014 a 2024, do qual a meta 14 está diretamente relacionada à minha atuação profissional. Então, a meta 14 tem como objetivo, né, elevar o número de doutores e mestres, mas duas das suas estratégias estão voltadas às ações de cooperação internacional, seja no âmbito de fortalecimento de grupos de pesquisa, seja no intercâmbio científico e tecnológico, nos 3 pilares, como falou o professor Natalino: ensino, pesquisa e extensão. Então, acho muito conveniente o desenho que a UFMA fez de colocar ações que estão bem voltadas à extensão, né, o empreendedorismo, inovação, articulação com o setor produtivo, dentro de um desenho institucional para captar mais visibilidade para suas propostas. Próximo, por favor. É interessante para quem queira planejar a sua internacionalização que observe a tendência mundial. Então, embora eu me dei conta como o meu Lattes tem que enxugar lá o resumo, porque ele fica muito longo e perde um pouco o foco, né? Mas o que eu tenho observado nas agências de fomento internacionais, sejam elas públicas ou privadas, é observar a Agenda 2030 da ONU com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como parte desta direção, dessa tendência aonde internacionalizar, porque vai ter muita gente querendo ser parceiro com relação aos grandes desafios globais, tá? Então, aí vocês têm uma ideia do impacto das pesquisas em colaboração acadêmica dentro de um contexto mundial, com uma ferramenta, a Elsevier, mostrando que a comunidade global de pesquisas e agências de fomento internacionais gostam de parcerias mais voltados ao desenvolvimento sustentável. Próximo, por favor. As ações que nós temos aqui na Diretoria de Relações Internacionais vão desde fomentar projetos individuais de pesquisa, então nós temos os mestrados plenos, doutorado sanduíche, há pouco tempo teve lançamento, né, do PDSE, professor visitante, júnior, sênior e pós-doc. O pós-doc é aquele que não tem vínculo empregatício. Também fomentamos projetos de pesquisas em rede, como COPBRAS, vários outros, voltados a estabelecer possibilidades de missões de trabalho, que são aquelas de 7 a 20 dias, missões de estudo com bolsas de fomento nos níveis de doutorado e pós-doutorado, e principalmente o que a gente chama de manutenção de projetos, eventualmente com capital. Não é muito o perfil da CAPES, investimento em capital, é mais CNPq, FINEP, mas existem algumas situações onde o desenho traz um pouquinho de recurso também de capital. E, além de tudo, como foi falado no início, né, os projetos institucionais de internacionalização, que tem o CAPES-Print já em curso, e vou dizer que vai ter um próximo. Tem tudo para dar certo, uma nova chamada a partir de 2022, para que a gente amplie ainda mais o número de instituições contempladas dentro dessa política bastante inovadora, que sai do nível de instituições com programas de pós-graduação internacionais para uma universidade internacional, que é o que a gente procura para ser realmente uma atração para pesquisadores de grandes centros de pesquisa. Próximo, por favor. Temos também os acordos de cooperação internacional, que estão voltados
há acordos com instituições, então, eu trouxe alguns exemplos, né? Na Alemanha, nós temos com 3 universidades acordos robustos, que é Münster, Bonn e Tübingen. Temos no Reino Unido, King's College de Londres e Cambridge. Nos Estados Unidos, Harvard, Yale, Purdue, Illinois, Emory. E estes acordos geram editais com periodicidade definida de comum acordo com os parceiros. Próximo, por favor. Existem também acordos de cooperação internacionais que saem um pouco da ótica de uma única universidade e vão para o âmbito de uma instituição. Então, nós temos por aí o IASA. O IASA é uma instituição, uma fundação privada sem fins lucrativos na Áustria, que a gente está participando já desde 2007, mas que esse ano teve uma grande oportunidade para o Brasil de definir temas estratégicos de financiamento para desafios de problemas globais, e a gente compôs uma comissão de, digamos, pesquisadores brasileiros para formar o nosso comitê científico de consultores para direcionar as ações junto a esse órgão. O MAT e o Stick am Süd é um desenho da França com a América do Sul. Então, 8 países da América Latina, Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai, Chile, desculpe se eu esqueci algum, Brasil e França, articulam projetos em colaboração na área de matemática e na área de tecnologias. Nós também vamos começar, a partir do ano que vem, na área de combate a mudanças climáticas. E, é claro, os parceiros estratégicos, eu tenho aí Fulbright como o nosso grande parceiro, e aí, dando um panorama como é que surgiram esses parceiros estratégicos, surgiram na época do programa, né, digamos, nacional de mobilidade, que era o Ciência Sem Fronteira, da onde participou CAPES e CNPq, e aí, como consequência, né, da atuação da CAPES e do CNPq nesses 17 países, nós temos portarias multimoedas para pagamentos de bolsista, tem 10 tipos de moeda que a gente usa aqui na CAPES para fomentar a internacionalização, só como curiosidade, tá bom? Próximo slide. Bom, é importante a gente discutir os acordos de cooperação com agências internacionais, aonde professores da UFBA podem participar dos editais, né? Então, temos com a França, com a Alemanha, com 3 agências, o DAD, o DFG e Alexander von Humboldt, é isso que significa AVH. Os Estados Unidos, a Comissão Fulbright, como eu já falei. Na Ásia, a gente tem a Japan Society for Promotion of Science. Em Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. O Canadá, o Department for Foreign Affairs and Trade. Então, acordos de cooperação internacional que a CAPES tem geram editais de ampla concorrência, onde pesquisadores fazem propostas de candidatura com o seu grupo de pesquisa, pensando em mobilidade de pesquisadores e alunos no nível de doutoramento. Muitas vezes, as bolsas oferecem também capacitação para corpo técnico administrativo. Próximo. Outra coisa bastante interessante, a gente participa de vários eventos internacionais, né, que são voltados para a difusão dos resultados da cooperação internacional, estimulando que sejam nucleados novos grupos de pesquisa. Eu vou dar como exemplo o segundo ali, que é o Breakfast, que é entre a CAPES e a Humboldt, aonde, após esse evento, a própria Alemanha faz aquele seed money para que o projeto aconteça, fomentando o deslocamento de brasileiros para a Alemanha com estes possíveis parceiros para que se desenhe um projeto de pesquisa conjunto. Próximo. Os monitoramentos
que são necessários, eles começam de forma mais, digamos, contundente em 2020, sob a direção do presidente Benedito, que vem com uma ideia da gente avaliar resultados para poder ter uma tomada de decisão mais clara, principalmente em uma situação onde, às vezes, tem que se fazer escolhas em razão do orçamento, que é custear projetos com mobilidade internacional, com a variação cambial. Então, hoje, a gente tem políticas de indução de internacionalização institucional, que é o CAPS-Print, que você já conhece, os projetos em cooperação internacional voltados a temas mais globais, e, principalmente, monitoramento de resultados desses objetivos nos fomentos balcão. O que são balcão? São aqueles onde um pesquisador, ainda em fase de formação ou já consolidada, concorre a bolsas de doutorado pleno ou pós-doutorado no exterior. E, principalmente, a avaliação nas produções acadêmicas. Então, construímos, nesse segundo semestre, um formulário de avaliação de projetos e renovação de projetos em sistema, com a anuência e contribuição dos parceiros, para que não seja uma coisa que fique em descompasso a expectativa do objetivo do edital para o Brasil e para o outro país. Tem que ter benefício mútuo na hora de renovar um projeto, tá? Para isso, a gente usa as ferramentas da Elsevier, por exemplo, e toda a expertise da Coordenação Geral de Monitoramento de Resultados aqui da DRI. Próximo. Antes de encerrar, então, quais são as ações que nós estamos lançando nas próximas 2 semanas? Primeiro, nós temos o que a gente chama de roteiro da internacionalização, que é a aceleradora de internacionalização da CAPES, um projeto estratégico da DRI, onde a gente vai auxiliar instituições que não foram contempladas no print, a fazer o seu desenho de seu plano estratégico de internacionalização, com as etapas, com os olhares, para que haja uma discussão institucional de aonde queremos chegar, porque todas vão ter oportunidade de ser mais competitivas na oferta de um segundo edital do print. Tenho certeza, com essas pequenas ações. Segunda ação importantíssima que vocês já estão fazendo é a ideia de internacionalização em casa. Então, essa semana a gente está finalizando um aplicativo de egressos, de projetos de doutorado pleno e mestrado pleno no exterior, fomentados pela CAPES, e que essas pessoas vão poder ser, digamos, é tipo um LinkedIn para a academia brasileira, tentar recrutar pessoas para participar de projetos, considerando que eles, às vezes, eles ficam digamos, inalcançáveis para as nossas instituições, elas públicas, privadas, institutos de pesquisa, empresas, para que esses alunos formados que continuam, às vezes, no exterior, consigam voltar para o Brasil com uma oportunidade bacana de inserção. Sempre foi uma demanda da NPG e da própria CAPES, aquela coisa da fuga de cérebros, como que a gente vai fazer? Então, surge esse aplicativo associado com uma outra iniciativa muito legal, que é o repositório de dissertações e teses internacionais. Então, as teses e dissertações nacionais, mesmo aqueles que tiveram uma experiência internacional, constam na plataforma Sucupira ou no CNPq, etc. Os alunos da CAPES que foram para um mestrado pleno, para um doutorado pleno, não tinham um espaço para colocar a sua produção. E isso vai estar disponível agora até janeiro, para todo mundo também consultar esses resultados, consultar essas pessoas. Então, associado com o aplicativo do ex-bolsista internacional, eu acho que é um outro panorama para a gente pensar em trazer essas pessoas, nem que seja de forma virtual, para dar uma palestra e criar, então, essa, digamos, essa rede maior entre brasileiros no Brasil e brasileiros no exterior, tá? Então,
Também não posso deixar de dizer que é um dos meus compromissos como educadora e como parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação, fomentar a política linguística por projetos, para ampliar a capacidade dos nossos alunos de pós-graduação. E o meu foco vai ser pós-graduação em áreas de ampliar a competência do inglês, do espanhol, do alemão, dos nossos principais projetos em cooperação internacional com os nossos parceiros, para também fazer com que uma situação que, para mim, é constrangedora, um aluno muito bom não conseguiu viajar porque não teve uma aprovação num exame de proficiência, e eu defendo a proficiência como sendo inexorável para a condição de mobilidade, para que este aluno tenha uma experiência plena num laboratório internacional. Para mim, o maior exemplo é uma professora da Unesp, que eu fui num evento, ela dizendo que ela foi na área de medicina há um tempo atrás, num laboratório em Portugal, e um dia antes teve que traduzir toda a apresentação dela para o inglês, porque quando ela chegou lá, apesar de ser Portugal, o laboratório era tão internacionalizado que era a única língua comum. Então, é isso. A gente não pode se iludir achando que... Não estou dizendo que é o inglês, e eu não quero ser tendenciosa, mas na maior parte das ciências, o inglês é o elemento comum entre Ásia, Europa e América Latina. Então, a gente precisa se conscientizar que bons alunos, tendo apoio institucional ou até mesmo de projetos que o MEC possa contribuir, com uma proficiência intermediário avançado, vão conseguir discutir melhor seus resultados de pesquisa, entrar em coautoria. Eu tive a experiência de ir como uma jovem recém-graduada para a Alemanha, e o único lugar que apareceu meu nome foi nos agradecimentos, porque eu não tinha formação. Então, eu não quero dizer que os nossos alunos de doutorado não possam ser coautores de projetos nos laboratórios que eles estão visitando. Agradecer a participação no desenvolvimento e na discussão é uma coisa, ser coautor para a carreira desse jovem é muito melhor. Então, é por isso que a gente investe tanto na sensibilização da comunidade acadêmica para a necessidade de uma proficiência no segundo idioma, tá bom? Muito obrigada, estou aberta a perguntas, está aí meu e-mail, e contem comigo. Obrigada, professora Heloísa. Nós vamos abrir agora para a sessão de perguntas, mas antes eu queria dar alguns avisos, né? Pedir às pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube que acessem, né, que se cadastrem. Isso vai permitir que você receba o seu certificado. Se não houver esse acesso, né, pelo link que está disponível aí, vai ser difícil você conseguir o certificado. Também gostaríamos de dizer que quem quiser fazer alguma pergunta, quem estiver nos assistindo pelo YouTube, pode fazer no chat do YouTube, e nós vamos passar para a professora. E quem estiver aqui na sala, nós temos a oportunidade agora de fazer as perguntas cabíveis aí, a professora Heloísa aproveitar, né, que não é todo dia que nós temos a presença dela aqui, e com tantas interrogações, né, professora? Mas eu queria chamar a atenção aí para uma fala sua no finalzinho, que é essa luta incessante que nós temos que travar no convencimento de nossos doutorandos, mestrandos, serem, sim, coautores de projetos, de pesquisa internacionais. Ainda em termos de Brasil, em termos de UFMA, por exemplo, nós temos carência ainda desse open mind, né? Dessa mente mais aberta para isso, essa necessidade de sermos coautores, né? De colocarmos nosso nome. Muitas vezes participamos, os nossos alunos participam ativamente de um projeto, de uma publicação, e não aparecem como coautores, talvez por essa falta aí de
incentivo até, né, de que nós precisamos, sim, aparecer. Querendo ou não, a publicação internacional é aquilo que dá visibilidade à instituição. Então, é muito boa a sua fala quanto a isso. Eu quero parabenizar a sua fala como um todo, acho que foi bem esclarecedora, mas eu passo a palavra agora para os nossos colegas aqui, quem quiser fazer alguma pergunta. Professor Fernando, por favor. Professora Heloísa, gostei muito dessa novidade do roteiro de internacionalização, viu? Vamos precisar, na nossa instituição, quando estiver aberto, já estiver em vigência aí o roteiro, nós gostaríamos de nos candidatar. Não é candidatura, é democrático. Professor Fernando, todos vão ter disponibilizado, todos. Vai estar na página da CAPES, não tem nenhum tipo de, tipo gincana, não, vai ser para todo mundo, tá? Fique bem tranquilo, institutos federais, universidades, quem tiver interesse, é um material que vai ser compartilhado. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, entendendo, e que eu não falei né, durante a minha fala, é sobre a internacionalização da nossa universidade, né? Hoje nós estamos nos 2 rankings internacionais, né? Nós estamos classificados nos rankings internacionais. Então, por exemplo, no QS Top University, nós estamos entre as 170 melhores universidades da América Latina. Uma boa posição, né? Se nós compararmos na América Latina toda, são mais de 1.000 instituições, e também, recentemente, né, inclusive com a coordenação da diretoria de internacionalização, nós encaminhamos nossos dados, né, ao ranking da Times Higher Education, tá? E fomos classificados entre as 1.500 universidades, né, melhores do mundo, né? Então, isso mostra, lógico, que não é só a internacionalização que é avaliada, né, mas mostra que a universidade está fazendo aí o seu, né, está fazendo o seu dever de casa, né? Nós agora temos que nos manter, né? Esse é o grande desafio. Porque entrar, às vezes a gente entra, mas se manter é uma dificuldade. Mas realmente com a pandemia, né, houve uma certa diminuição da produção em quase todas as universidades, devido a dificuldades até, né? Por exemplo, nossos alunos, principalmente a área experimental, né, teve muito problema, porque os nossos alunos não podem participar, não podem ir, passou esse tempo todo, aí quase 6 meses, 7, 8 meses, sem ir ao laboratório, às vezes, né, por conta da pandemia. Mas nós estamos com o programa ProQuali, né, exatamente é o programa que a gente está reformulando agora para incluir, né, a internacionalização, quer dizer, já está incluída, mas a gente vai fortalecer mais ainda as ações de internacionalização e também de empreendedorismo. Então é isso, eu queria só fazer essa colocação e dizer que nós estamos muito satisfeitos aí com a diretoria, a sua diretoria aí de internacionalização e que nós estaremos com certeza participando ativamente aí com você, né, no crescimento da internacionalização do país. Tá? Muito obrigado aí também pela sua disponibilidade, aqui agradecer já também a sua disponibilidade de estar participando aqui deste evento. Obrigada, professor Fernando. Só para registrar, né? Parabenizo muito vocês
tendo essas iniciativas, colherem os frutos de todo o esforço, tá? Meus parabéns. Professora, a gente tem algumas perguntas, então eu vou alternar entre a sala do Meet e o pessoal do YouTube, certo? O Alan dos Santos perguntou o seguinte, lá no YouTube. Quais são as estratégias para que, durante a graduação, o aluno desenvolva proficiência e chegue à pós-graduação preparado para a internacionalização? E também, várias perguntas têm abordado, né, a questão da importância da fluência, da proficiência em língua inglesa em países como França, Alemanha, Espanha, que tem um idioma oficial que não é o inglês. Né? Qual a importância dessa proficiência, do conhecimento do idioma inglês para, sobretudo, a questão de mobilidade internacional? Bom, nós temos duas camadas aí de perguntas, né? A primeira são alunos de graduação, como eles podem desenvolver essa proficiência de forma a ficarem preparados para quando entrarem no nível de pós-graduação. Como tudo na vida é esforço, né? Esforço, e a gente pode comparar a proficiência com ginástica. Você pode ir para uma academia, pagando uma mensalidade, e ter um direcionamento que pode ser que o resultado saia mais rápido, mas você também pode fazer na sua casa, e aí o YouTube, olha, quem quer aprender inglês ou outra língua, tenho vários exemplos de pessoas em situação até de vulnerabilidade, que determinaram que iam aprender um idioma. Eu tenho a filha de uma conhecida que decidiu que ia aprender espanhol, começou cantando música da Shakira, a tradução, assim, o esforço é necessário. Aprender um segundo idioma como adolescente e jovem adulto é bem mais fácil do que quando depois você está mais ocupado, tá? Então, a graduação é um ótimo momento para se começar assistindo filmes sem legenda, acostumar o ouvido, tentar fazer primeiros textos. Tem um site que chama Grammarly, que é de graça, que você pode testar a redação. Então, é isso. Tem coisa de graça e tem coisas pagas. Na medida do possível, a gente tem que buscar o nosso caminho de aprendizagem, porque para cada um é diferente. Tem pessoas que são mais auditivas, tem outras que são mais visuais, tem outras que são mais sinestésicas. Então, descubra como você vai aprender um outro idioma. A segunda questão é: a Alemanha é uma surpresa, porque, na verdade, o aluno sai do ensino médio com um nível de proficiência que a gente aqui cobra na pós-graduação. Os países da Escandinávia, todos usam inglês. A Europa tem aquele programa Erasmus, que é de mobilidade, de graduação e pós-graduação, e o inglês é a língua mais usada. A França é um caso específico, mas, de qualquer maneira, mesmo nos editais para a França, você pode ir com uma proficiência em inglês, porque os laboratórios de pós-graduação são internacionais. É bom você falar o idioma do local? Maravilhoso. Se você puder, a experiência é muito rica. Saber uma segunda língua não é mais o grande mistério. As pessoas sabem 3, 4. A minha assessora fala 5 línguas fluente. Então, assim, no mundo global, onde você quer se colocar com empatia no lugar do outro, até para desenvolver um projeto de pesquisa com interesse comum, um segundo idioma talvez já nem seja mais o suficiente. Eu gosto da ideia que a gente teve durante anos, projetos com a América Latina, os espanhóis vinham para o Brasil, né? Hispanofalantes, e eles tinham grande dificuldade de entender o português, grande dificuldade. E nós não tínhamos ambiente para os recebê-lo
com uma coisa mais do que portunhol, o que é uma pena, porque o espanhol é o segundo idioma mais falado. Então, se na sua universidade tem algum estrangeiro, fica amigo dele, começa a falar na língua dele. Estratégia, tá? Planejamento de carreira também tem a ver com estratégia. Muito bem, professora. Bom, uma pergunta que casa um pouco com o que eu ia fazer também, tem a ver com a questão da mobilidade de alunos, né? Sobretudo aqueles que estão na graduação, mas pode abarcar tanto a graduação como a pós, né? Nos últimos anos, a gente teve um programa de certo impacto, né, nessa questão de mobilidade, que foi Ciências Sem Fronteiras, e comparando a questão de investimento financeiro do programa, a gente nota que houve uma diferença bem considerável, no qual, mais ou menos em 2015, o investimento era cerca de 4 bilhões e meio, e hoje são 6 milhões de reais. Olha, eu vou dizer o seguinte, não consigo responder sobre uma política que se encerrou. Tá? Houve um investimento, houve acertos e equívocos, foi realmente muito importante, mas, no momento, o foco da CAPES é a pós-graduação. Nós ainda temos 3 projetos com mobilidade de graduação, que é o Brafitec, o Brafagri e um edital conjunto do MEC com a Fundação Hungaricum, que estão abertas as inscrições para a graduação. Então, quem tiver curiosidade, entre no site do MEC para saber Fundação Húngara de Graduação. São os 3 projetos. O foco hoje é pós-graduação, é formação de pessoal de alto nível. Tá? Não estou dizendo que a gente um dia não retome a graduação, mas, novamente, neste momento, o direcionamento da política é para a pós-graduação. Não vou entrar com termos de orçamento, porque o contexto é o investimento vai aonde as decisões que estão muito acima de mim, acima do ministro Milton, estão, tá bom? Certo. E a pergunta era exatamente nisso, com relação às oportunidades para estudantes de graduação. E estavam perguntando exatamente isso, com a saída, né, a extinção do Ciências Sem Fronteiras, como é que a CAPES tem pensado em promover editais relacionados à mobilidade estudantil, principalmente o pessoal da graduação. Acho que a senhora acabou respondendo a questão também. Sobre isso, sobre cooperação internacional, o Pedro Salim pergunta se existe alguma cooperação firmada na CAPES relacionando Brasil e Canadá, que tem pessoas interessadas em participar do ELAP. É o DFATE, tá? Brasil e Canadá o Departamento de Foreign Affairs and Trade, tá? Tem um edital que foi lançado esse ano, está em processo seletivo, são editais regulares. O Canadá é um país bastante parceiro há muito tempo e tem esses editais com o DFATE. Perfeito. Aqui na sala do Meet, o professor Fernando está com a mão levantada? Foi um equívoco. João, só completando um pouquinho aí a fala da professora Heloísa, né, essa questão do planejamento da internacionalização, eu acho que é um nome muito chave, né, planejamento, porque os alunos da graduação, eles entram já com esse anseio, né, de fazer uma mobilidade, mas muitas vezes eles não estão preparados, né? Então, quando se pensa em investimento em pós-graduação, o aluno da graduação que começa a se planejar, ele vai ser um aluno de pós-graduação já preparado. E nós teremos, sim, uma mobilidade, uma internacionalização que, de alguma forma, soma ao que a universidade precisa. Não só aquele vai para o exterior e volta sem nada, né, sem dar muita contribuição para a universidade. Então,
eu concordo com a professora Heloísa, é muito importante que dentro da nossa instituição a gente crie esse elo aí, essa política de planejamento de internacionalização dentro da graduação, né? Porque eu não aprendo uma língua em um mês, em um ano, né? Então, é importante que o aluno, ao entrar na universidade, ao entrar na graduação, ele se prepare para a internacionalização durante a graduação e a sua possível mobilidade pode acontecer na pós-graduação se ele estiver preparado. O oposto também acontece, o aluno desperta para a internacionalização já na pós-graduação, mas não está preparado, não tem mais tempo para estudar uma língua, para aprender a língua. Então, tem tudo isso aí que eu concordo com a professora, e eu acho que a gente tem que investir muito nessa política de planejamento, de preparação, de conscientização, que internacionalização não é de um dia para o outro, internacionalização é planejamento. Então, eu acho que para os alunos que estão aí nos assistindo no YouTube da graduação e sempre perguntam o que tem para graduação? Nós temos até alguns editais abertos, em termos internacional mesmo que não sejam editais brasileiros, mas tem muita coisa também. Mas o importante é que esse aluno comece a se preparar, né, pensando que se eu não for na graduação, com certeza eu irei na pós-graduação. É o processo de planejamento saudável, né? Posso falar? Professora Luísa. Professora Luísa, às vezes as pessoas, principalmente os alunos, confundem muito a questão da internacionalização com a questão da mobilidade, tá? Porque, na verdade, a mobilidade não é a internacionalização. A internacionalização das universidades só vão ocorrer quando você tiver as parcerias internacionais, tá? Que você tiver projetos realizados em conjunto com instituições internacionais, publicações feitas, né, com participação de pesquisadores estrangeiros. Isso é a consolidação da internacionalização, tá? No nosso programa Proquali, né, nós atuamos na internacionalização, até mesmo com a senhora deve conhecer, que é o professor Emílio Cantídio, que foi diretor da CAPES, né? Nós criamos aqui um modelo de sistema de internacionalização, que era exatamente fazer a parceria com uma universidade, né? Mas com um programa de pós-graduação. Então, por exemplo, nós pegamos o programa de Ciência da Saúde, tá? E foram para os Estados Unidos, para o Texas, em Austin, foram lá na Universidade do Texas, passaram cerca de 4 dias lá, tá? E fecharam vários projetos, né, de parceria com os pesquisadores estrangeiros, pesquisadores da Universidade do Texas. Então, isso criou uma ligação, né, com o programa, que, inclusive, depois nós já tivemos vários encontros aqui, e eles vêm participar dos encontros, tá? Tem alunos que fizeram mobilidade, professor que fez mobilidade para a Universidade do Texas. Então, esse modelo é um modelo que dá certo, tá? Por quê? Porque as parcerias, elas permanecem. Somente numa mobilidade, essas parcerias elas não se consolidam, tá? O professor vai lá, volta, o aluno vai e volta, tá? Mas, no caso, quando você faz um programa desse, que é mandar um grupo de professores dos programas de pós-graduação, tá? Você consegue consolidar, né, essa parceria, e aí vem a questão das publicações, né, com os professores das outras universidades estrangeiras, e isso é, sim, a consolidação, que pelo menos é a minha visão, de consolidação de internacionalização das instituições, tá? E no nosso programa Proquali,
nós vamos dar continuidade nisso. Próximo ano, se nós tivermos aí melhoria na questão da pandemia, né, nós estamos prevendo encaminhar já um grupo de professores, tá, da engenharia elétrica para a universidade do Texas também, que eles são muito bons na questão da engenharia, e realizarmos essa parceria dentro dessa área. Tá? Então é isso, professora. O que a senhora acha desse modelo, tá? De nós encaminharmos grupo de professores, né, para a instituição e lá realizarmos, então, as parcerias, os projetos? Fernando, isso é o print, é o compromisso institucional, na verdade, você proporcionar instituição como estratégia, a mobilidade em missões de trabalho. Isso é a missão de trabalho. Tá? A gente tem hoje uma maior dificuldade de estruturar o raciocínio para uma publicação do que realmente traduzi-la. Não é uma opinião minha, é uma opinião de especialista, de pessoas que estão em outras universidades, que estão com projetos da FAP para traduzir. E aí, o que eles me dizem é o seguinte, professora, e é um desabafo meu, professora, o trabalho vem ruim em português, aí a gente tem que montar o trabalho antes de traduzir. Então, nós temos que começar com oficinas de redação científica em português. A tradução não é barreira. Eu vou te dizer que eu tenho um aluno de iniciação que entrou num Google Tradutor, depois entrou no Grammarly, de graça, sim, submeteu e foi aceito num evento internacional. Então, vamos tirar um pouco das dificuldades e dar oportunidade de refazer essa narrativa. Vamos escrever bons trabalhos em português, depois a gente tenta fazer isso. O tradutor é importante para quem não é proficiente, mas muitas revistas, elas dizem assim, seu trabalho está bom, mas tem que melhorar a tradução. E aí a gente vê como é que faz. Mas se a ideia é boa, não é um inglês ruim que vai impedir um trabalho de passar por um peer review, tá? Então, vamos desconstruir essa narrativa, Mauri. Na verdade, professora, a senhora não entendeu a minha pergunta. É porque o nosso material está, a maior parte, só em português, é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, isso não vai, a internalização não seria também para traduzir esse material todo para o inglês, deixar na língua universal científica? Essa que era a minha questão. Assim, porque a maior parte... Deixa eu te perguntar, talvez eu não tenha entendido. As revistas que vocês têm publicam em português? É isso que você está falando? Isso, aí seria o caso de pegar essas revistas e traduzirem também no inglês, tá entendendo? Para disponibilizar ele para internacionalização, até para ajudar a visibilidade dos trabalhos. Essa que era a minha questão. Então, primeira coisa, como a revista é de vocês, o nível de inglês, quem pede é vocês. Então, eu acho que é aquela coisa, vamos tentar. Em vez de colocar o trabalho em português, vamos tentar colocar em inglês, não vai ficar um inglês perfeito, mas, novamente, o compromisso da ciência é divulgar ideias. Isso. Se a ideia for compreendida, poucas coisas a gente tem... Eu vou falar, a ferramenta Google Tradutor, ela é tipo dessas de colaboração contínua. Então, eu vou falar que mesmo um nativo da língua vai te dizer, não é grande coisa, mas dá para entender. Então, acho que é por aí, Amaury. A gente tem que ser muito corajoso quando a gente escreve em outro idioma, não é o nosso. Não, o bom é inimigo do ótimo, ou o ótimo é inimigo do bom, é ao contrário. Assim, se a gente for sempre esperar, não, eu quero que todos sejam traduzidos, e aí cada lauda, cada 20 linhas tem um valor de, sei lá, R$100,
Quem que consegue pagar? Mas se as revistas são locais, vamos tentar produzir alguns artigos, e aí a maior parte dos editores pode ler e dizer assim, olha, tem pessoas com experiência no exterior, ele pode ler e dizer assim, ó, como contribuição, crie um grupo para fazer uma primeira leitura, não, ficou muito ruim, esse a gente vai deixar em português. Não, a tradução não está ruim, vamos manter. E assim você vai criando essas, digamos, estratégias de aumentar a visibilidade das revistas de vocês. Ok, obrigado, professora. Professora, tem um pessoal no YouTube perguntando sobre a questão de propostas específicas da UFMA. Aí eu já digo que a professora Nayara vai abordar isso na mesa da tarde. Então, pessoal, e eu posso ficar mais 3 minutos. Então, é uma última pergunta. Exato. Eu vou passar para o Francisco Sávio para fazer a última pergunta, tá bom? Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, agradecer a professora Luísa pelas informações concedidas e excelente apresentação. Professora, minha pergunta é em relação já ao Print CAPES 2022, que é uma excelente notícia, né? O que me aflige nesse momento é as regras aplicadas lá em 2017, elas vão ser novamente utilizadas ou existirá uma nova modificação do que seria esse mecanismo de avaliação para a concessão do print, né? No caso, a gente vai ter um novo modelo ou é um modelo próximo ao que já tinha sido realizado? Não, é uma política, ela não foge da estratégia do primeiro edital. Então, por isso que a própria aceleradora de internacionalização está focando nos aspectos do edital para que as instituições se planejem para serem competitivas. Mas não existe uma desconstruir e reconstruir, tá? Se houve aprendizagem neste modelo print, foi que a gente precisa ter inscrições no sistema, precisa talvez ter alguns temas em comum, que seja uma política estratégica da CAPES e do país, e que a gente consiga, digamos, com essa experiência, promover as boas práticas para os próximos candidatos não chegarem tão às escuras, como foi da primeira vez. Tá? Obrigado. Perfeito, professora. Pois então, eu gostaria muito de agradecer a presença da senhora, o teu tempo, a sua disponibilidade em atender a UFMA e a todos que participaram, tanto aqui da nossa reunião no Meet, quanto na transmissão do YouTube. Agradeço a participação de todos em ambas plataformas e gostaria de convidar todo mundo a voltar na parte da tarde. Hoje a gente vai ter a primeira mesa, que vai ter a professora doutora Mônica Bandeira, da Universidade de York, no Reino Unido, professor Dr. Madison Diniz, da UFPE, e a professora Nayara Santos, da Diretoria de Internacionalização da UFMA. Então, no site do evento tem o link de acesso e agradecer todo mundo que está participando, que tem acompanhado, e ficamos disponíveis sempre que for necessário. Obrigado, professora, novamente. Boa tarde a todos. Bom, só uma última frase, já que vai ser gravado, né, para a posteridade. Invistam num segundo idioma, tenham coragem de escrever num segundo idioma, porque é só assim que a gente sai daquela nossa situação de gostaria, mas não, acho que não. Eu sou uma pessoa que acredito na superação de qualquer situação com esforço, dedicação, seriedade e compromisso com melhoria, tá? Então, acho que a pós-graduação brasileira é incrível. Os brasileiros são super recebidos em todos os locais que a gente tem o feedback dos parceiros como sendo ótimos estudantes, criativos, inovadores, resilientes. A questão do idioma é uma coisa que a gente tem que cuidar um pouco mais, mas estamos cuidando, tenho certeza, vocês aí na UFMA, eu aqui na CAPES,
ministro Milton no MEC e o presidente Benedito, claro, acima de mim, todos preocupados com a excelência da qualidade da formação, e a excelência perpassa por a gente abrir nosso leque de oportunidades, ter acesso a teorias escritas no idioma original. Isso é muito legal, tá? É isso. Bem positivo. Professora? Fechou? Muito obrigado. Bom dia a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado aí a todos.